prazer, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Deltan Martinazzo Dallagnol para proferir a palestra Lava Jato e Financiamento Eleitoral. A doutora Roberta Braga proferirá algumas palavras antes da palestra. Eu pedi... Está funcionando aqui? Oi, está funcionando. Antes que o Deltan começasse a falar, eu pedi a palavra para fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente, eu gostaria de ratificar os agradecimentos já feitos pelas minhas colegas doutora Renata Guarino, doutora Miriam Castro e doutora Ana Beatriz Estrela, ao desembargador Ricardo Cardoso, diretor da Emerge, por ter sido sempre tão generoso e prestativo, nos oferecendo todo o apoio para que pudéssemos realizar esse seminário. Agradecimento esse que eu estendo, naturalmente, a toda a equipe da Emerge. Feito isso, antes de darmos início, né, a esse nosso painel, eu quero ressaltar que, sem dúvida nenhuma, esse evento de hoje, esse nosso encontro, não seria possível sem a inestimável, incomensurável ajuda do Deltan Dallagnol, que, desde o início do ano, vem conversando conosco, dando todo o apoio, tratando de cada detalhe desse seminário, indicando os palestrantes, a grande maioria dos palestrantes que hoje vão nos brindar aqui com seus conhecimentos, assim como foi o caso do professor Matel, que acabou de fazer uma brilhante explanação aqui para nós acerca do combate à corrupção, fazendo um link, né, do combate à corrupção com a questão das eleições e a democracia. Enfim, sem dúvida nenhuma, repito, esse evento não seria possível sem a ajuda que foi primordial do Dr. Deltan Dallagnol. Por isso, eu não posso deixar de fazer esse registro, esse agradecimento a ele, não poderia deixá-lo começar a falar sem dizer a todos que, apesar dele não constar, né, do nome dele não constar, desembargador Ricardo, como um dos coordenadores científicos do evento, ele é, sem dúvida, o principal coordenador científico desse evento. Muito obrigada, doutor Deltan. Primeiro, obrigado, Roberta, por suas bondosas palavras. Na verdade, quem organizou foram a Roberta, a Flávia e a Renata. Eu estou aqui apenas tentando participar de algum modo junto com os colegas da Lava Jato, e a razão pela qual a gente faz isso é a razão de que nós nos deparamos com uma doença que corrói o nosso sistema político. E nós, como o professor Matthew Stephenson bem ressaltou, nós não somos a solução. Nós temos falado isso desde 2014. Nós temos ressaltado que a Lava Jato é um passo necessário, como o professor Matthew bem colocou, é uma condição necessária a responsabilização dos corruptos, mas é uma condição não suficiente. E quem deve dar os passos adicionais é a sociedade. Nós estamos aqui dentro de um papel de conscientização da sociedade sobre passos adicionais que são necessários. Especificamente, esse painel vai tratar sobre como a corrupção se relaciona com o Caixa 2, como a corrupção perverte a democracia ao gerar a eleição e uma perpetuação de ciclo de corruptos no poder. E eu gostaria de agradecer não só a Miriam, que foi presidente de mesa agora, mas o desembargador Ricardo pela oportunidade, por sempre apoiar a discussão, o debate de ideias nesse ambiente. Gostaria de agradecer à vice-presidente Elizabeth pelo apoio que o Tribunal de Justiça tem dado e dizer que a minha participação aqui é apenas um aperitivo para o que vocês vão ter mais tarde com o Robertson, falando sobre corrupção na Lava Jato de modo um pouco mais geral, e para a participação do Michael e do Bruno, que vão tratar sobre soluções. Michael e Bruno, hoje, não percam a apresentação deles. Eles vão estar aqui como sociedade, como vocês, trazendo soluções para vocês mesmos. Eles vão estar trazendo iniciativas e possibilidades de a sociedade estar se engajando nesse processo de mudança, que é aquilo de que a gente mais precisa nesse momento. Bom,
ainda nessa introdução, queria só fazer uma referência de que muitas vezes as pessoas reconhecem a Lava Jato como Curitiba. A Lava Jato se expandiu e sem um trabalho firme e consistente da Procuradoria-Geral da República em relação a casos envolvendo réus com prerrogativa de foro, nós não teríamos avançado. A grande parte dos nossos acordos de colaboração tiveram que passar pela PGR e a Luana está aqui, ela é alguém central nos trabalhos da Procuradoria-Geral da República, ela é uma procuradora da República que atua junto à Procuradora-Geral nos casos envolvendo prerrogativa de foro. Eu sei que todos nós, sociedades, temos uma certa impaciência em relação a esses casos, mas o que eles tentam fazer lá é o que nós tentamos fazer em Curitiba, mais ou menos tirar água de pedra. Bom, e o pessoal do Rio de Janeiro, e Sérgio Pinel, que representa os procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro, ele vai tratar também um pouco da perspectiva que esse caso tem avançado sobre financiamento eleitoral e corrupção. E eu queria deixar meu registro da admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês corajosamente vêm desenvolvendo nesse cenário muito mais inóspito do que aquele de Curitiba, para desenvolver um trabalho contra pessoas poderosas. Bom, eu queria começar distinguindo corrupção e Caixa 2. Vocês vão poder acompanhar no slide? Vamos ver se vai. Para cá? Boa, foi lá. Vocês vão ver que existem duas classificações diferentes e, na verdade, quando a gente fala de corrupção e de Caixa 2, você não pode misturar esses assuntos, porque eles dizem respeito a classificações de coisas diferentes. Vamos lá. Quando você quando você foca na razão do pagamento, você pode ter um pagamento que é uma doação, você pode ter um pagamento que é corrupção, você pode ter um pagamento por produto, serviço, e assim por diante. Existe corrupção quando um pagamento é feito em razão do serviço público para a prática de um ato de ofício, um pagamento indevido, ou seja, quando a razão do pagamento é influenciada de modo indevido a conduta do agente público, você tem corrupção. Isso não tem nada a ver com o destino do pagamento que você vê na segunda coluna. Um pagamento que voltando, em relação ao destino do pagamento, o pagamento pode ser usado, aquele dinheiro pago pode ser usado para alimentar a Caixa 1 eleitoral, pode ser usado para alimentar a Caixa 2 eleitoral, ou pode ser usado simplesmente para o enriquecimento. Então, vamos traçar algumas linhas entre essas duas colunas. Bom, uma doação. Alguém pode regularmente fazer uma doação para um político, para as eleições. Isso é algo que deve ser estimulado numa democracia. Não tem nada de errado nisso. É uma doação eleitoral oficial, feita para o político e registrada. Quando ela é registrada, a gente fala que é uma doação de Caixa 1. Agora, a doação, ela pode acontecer sem ser contabilizada. É algo ilegal, mas a origem do dinheiro é legal. Você trabalhou, você ganhou o teu dinheiro e você foi lá e pagou algo para o político sem que isso tenha sido registrado nas contas eleitorais. É uma doação eleitoral com dinheiro que tem origem lícita, mas registrado em Caixa 2. É uma ilegalidade, mas não é uma ilegalidade em relação à origem, mas sim em relação ao modo como o pagamento foi feito, em relação à destinação do dinheiro. Ou ainda, você pode dizer, eu quero dar um presente para um político, e você vai lá e dá um presente para ele. Algo que não tem nada a ver com as eleições, você vai lá e faz uma doação. Ou o pai do político quer doar um valor para ele, vai pagar os tributos sobre doação e vai fazer uma doação. Opa, voltou. Então, é algo também admitido, uma doação que vai gerar um enriquecimento que pode ser lícito no caso de uma doação regular. Agora, quando a fonte do dinheiro é a corrupção ela pode ter os três destinos também. A pessoa pode disfarçar o pagamento de propina fazendo uma doação eleitoral oficial. Então, um empresário pode acertar pagamento de propina com um político e dizer, eu vou passar essa propina via doação oficial para você. E lá vai a corrupção sendo canalizada, ou melhor ainda, até mesmo lavada, via Caixa 1. Além disso, a corrupção pode alimentar Caixa 2. O empresário pode ajustar um pagamento de propina com o corrupto, dar esse dinheiro para o corrupto, para o político corrupto, e esse político usar esse dinheiro na campanha eleitoral. É um dinheiro que tem como razão a corrupção e é usado em Caixa 2. Ou ainda, em terceiro lugar, o dinheiro da corrupção pode ser dado para o político e ele pode enriquecer com aquele dinheiro. Acredito que o Sérgio Pinel vai explorar isso melhor, tendo como pano de fundo o Rio de Janeiro. Mas, então, o dinheiro da corrupção pode ter três destinações diferentes. Quando as pessoas falam, não é corrupção, é Caixa 2, as pessoas estão querendo confundir a sociedade.
Porque você classificar o pagamento em caixa 2 e corrupção é a mesma coisa que você classificar a humanidade em pessoas altas, baixas e homens. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você está colocando conceitos a partir de classificações diferentes juntos. É uma classificação indevida você classificar o dinheiro em caixa 2 ou corrupção, assim como é indevido você classificar a humanidade em pessoas altas, baixas e homens. Agora, por que essa confusão é algo que interessa a quem quer se livrar de acusações pesadas? Porque quando se confunde corrupção com caixa 2, a pessoa vai se defender dizendo, não, veja só, não é que eu fui corrupto, é que o dinheiro era um dinheiro de caixa 2, foi uma doação de caixa 2. Mas isso ignora, novamente, que o dinheiro de caixa 2 pode ter origem na corrupção. E essas duas coisas podem ter concorrido, a corrupção e o caixa 2. Agora, quando se gera essa confusão entre corrupção e caixa 2, se torna mais factível que se passe uma anistia à corrupção, só que disfarçada de anistia de caixa 2. É isso que se tentou no final de 2016. No final de 2016, o Congresso cogitou, passou a circular um texto que seria colocado em votação para ser aprovado, que é o texto que vocês veem. Seria um artigo que diria que seria inserido dentro das 10 medidas contra a corrupção, seria inserido esse artigo a favor da corrupção que colocaria: não será punível nas esferas penal, civil e eleitoral doação contabilizada, não contabilizada ou não declarada, omitida ou ocultada de bens, valores e serviços para financiamento de atividade político-partidária ou eleitoral realizada até a data da publicação desta lei. Vejam que o mesmo pagamento, ele pode ser corrupção e caixa 2. Ele pode ser corrupção em relação da origem, da razão pela qual ele é feito, e caixa 2 pelo modo como ele é destinado. Agora, o que esse artigo está dando é munição para que advogados habilidosos vão dizer que, veja só, o fato, pagamento, quando ele é destinado para uma campanha eleitoral via caixa 2, ele não pode ser mais possível de responsabilização penal. Ou seja, queriam trazer uma anistia para a corrupção, só que disfarçada de anistia à caixa 2 eleitoral. Por isso é muito importante a gente ter presente essa distinção. Outra ressalva importante, outro conceito importante: a Lava Jato não criminaliza a política. O que a Lava Jato faz é, sim, investigar e punir crimes praticados no ambiente político. Ninguém diria que a justiça criminaliza a medicina ao punir médicos que propositalmente matam pacientes ou desviam dinheiro dos hospitais. Ninguém ia falar, o Ministério Público está criminalizando a medicina. Agora, se cria um discurso de criminalização da política dentro daquilo que o professor Matthew Stephenson colocou de criação de narrativas. Se buscam criar narrativas de que o Ministério Público e o Judiciário, de que a Justiça está abusando, está extrapolando o poder. Aí eles vêm com um projeto de lei de abuso de autoridade que busca amarrar as investigações, não que não seja devido um projeto de lei mais firme contra abuso de autoridade, é sim devido. Agora, não que tenha pegadinhas que amarram as investigações. E é isso que a gente constatou naquele projeto de lei que foi aprovado em substituição às 10 medidas contra a corrupção. E de modo muito peculiar e interessante, na Itália, o que aconteceu ao longo do tempo é que o discurso anticorrupção foi substituído, adivinha pelo quê? Pelo discurso político contra supostos abusos da justiça. É algo que a gente já viu acontecer na Itália e que se repete no Brasil. Agora, ao mesmo tempo em que se identificam crimes na atividade política, é preciso nós ressaltarmos que a atividade política é a única saída. Nós veremos que a corrupção é um problema que afeta a democracia, mas a única saída é com mais democracia, é com a participação da sociedade na coisa pública. Nós precisamos de reformas, como o professor Matthew colocou, reformas institucionais, e nós não iremos alcançá-las sem o envolvimento da sociedade. Ele ressaltou ao longo da brilhante palestra dele que o envolvimento, a atenção da opinião pública a esse assunto é fundamental se nós queremos mudanças. Bom, eu poderia dar exemplos de corrupção e caixa 2 na Lava Jato. Em um desses exemplos, houve uma condenação confirmada, inclusive em segunda instância, em que houve um pagamento de propinas. Teve um caso específico em que a Lava Jato comprovou e acusou pessoas por pagamento de propinas de mais de 200 milhões de dólares. Essas propinas tinham origem em contratos de empreiteiras com a Petrobras e com a Sete Brasil. Parte dessa propina, 4,5 milhões de dólares, foram destinadas pelos empresários, pelas empreiteiras, pelas empresas, pelo grupo empresarial corrupto, foi destinado para a conta de marqueteiros políticos.
Os marqueteiros políticos receberam aquele dinheiro e disseram, quando eles foram ouvidos na justiça, que aqueles pagamentos se referiam a dívidas de campanha, valores que deveriam ser pagos aos marqueteiros em razão da campanha que eles ajudaram a construir. E é interessante que o pagamento desses 4,5 milhões de dólares, que foi utilizado em campanha e que tem origem na corrupção, foi feito por meio de offshores, empresas sediadas em paraísos fiscais, que mantinham contas não declaradas no exterior, e aquele grupo empresarial usou contas não declaradas no exterior, por meio de um representante, para fazer um pagamento diretamente em conta em nome de offshore, mantida no exterior, por aqueles marqueteiros políticos. Esses mesmos marqueteiros foram acusados também de receber mais de 30 milhões de reais por outra via, não apenas desse grupo empresarial internacional, mas também por meio do setor de operações estruturadas da Odebrecht, que era um setor dentro da empreiteira que era responsável por pagamentos ilícitos. Vamos ver outro exemplo da Lava Jato. Agora um exemplo de corrupção e Caixa 1. Também se trata esse exemplo de uma condenação que foi confirmada em segunda instância e que reconheceu o pagamento agora de propinas via oficial, via doação oficial. A origem do pagamento era um contrato, a origem do pagamento dizia respeito a contratos que envolveram o pagamento de mais de 100 milhões de reais em propinas. Foi objeto da nossa acusação formal do Ministério Público Federal, 24 atos de corrupção e 503 atos de lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro totalizando 292 milhões de reais. Essa é a origem do dinheiro. Parte do dinheiro, 4,26 milhões de reais, foram repassados entre 2008 e 2010 por meio de 24 doações oficiais feitas a um partido político. É interessante que, embora fosse uma empreiteira que tivesse os contratos com a Petrobras, ela não fez as doações eleitorais diretamente. O que ela fez? Ela repassou o dinheiro para outras empresas por meio de contratos falsos de prestação de serviços que nunca aconteceram, e essas outras empresas fizeram as doações oficiais eleitorais. É interessante que várias dessas doações eleitorais elas foram fracionadas, não como se fosse uma doação eleitoral espontânea, em que alguém estivesse contribuindo para a campanha de alguém, mas elas foram feitas como se fosse uma espécie de parcelamento de uma dívida. Chegaram a acontecer 8 pagamentos em meses seguidos de 60 mil reais por mês. Bom, na Petrobras, qual o esquema que a gente identificou? O esquema básico. A gente identificou que empreiteiras, de um lado, se associaram com o interesse de partidos políticos e grandes executivos, de outro lado. Essas empreiteiras queriam majorar os seus lucros, se associaram, formaram um cartel em que elas decidiam qual empreiteira ia ganhar e qual ia ser o preço do contrato. De outro lado, partidos políticos escolheram altos executivos da Petrobras a dedo para que eles arrecadassem propina e os interesses casaram. Para que os pagamentos de propina fossem feitos, de um lado, do lado dos empreiteiros, para outro lado, dos agentes públicos, de modo disfarçado, entravam em jogo lavadores de dinheiro profissional que faziam o dinheiro sujo parecer limpo. E esses lavadores de dinheiro profissional, eles iam pagar partidos políticos e altos executivos da Petrobras por meio de diferentes técnicas de lavagem de dinheiro, e uma dessas técnicas de lavagem de dinheiro era exatamente a utilização de contas no exterior para repassar dinheiro para os políticos e pagamentos em espécie no Brasil em favor de partidos políticos. Aqui vocês têm um slide em que mostra como que esse esquema funcionava, ou seja, aqui você tem as aparências, contratos feitos entre empreiteiras e a Petrobras para a realização de obras, empresas eram contratadas a título de consultoria pelas empreiteiras, para darem consultorias para essas empreiteiras, e aí quando a gente vai investigar mais a fundo, o que a gente descobre é a existência do cartel, o esquema de propinas, e que várias empresas contratadas para dar consultorias para as empreiteiras, na verdade eram empresas que lavavam o dinheiro do esquema. Bom, desculpem por estar um pouquinho acelerada, porque a gente está com o tempo um pouco corrido. Um sumário do esquema, agora segundo um dos réus da Lava Jato. Antônio Palocci foi perguntado sobre a relação de 8 contratos com a Petrobras, com um imóvel que era objeto da acusação contra o ex-presidente, e ele deu a seguinte resposta: eu sei sim qual que é a relação. É assim, a empresa trabalha com a Petrobras dá vantagens para a empresa, com essas vantagens a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram, o presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa para dar a ela contratos, esses contratos geram dinheiro, ela faz seus gastos, compra seus presentes, remunera os seus diretores, paga os seus funcionários e reserva um dinheiro
Algumas usam operações estruturadas, outras criam caixa 2 empresarial, outras usam doleiros, e com esse dinheiro elas pagam propinas a políticos. Alguns dados importantes do esquema. O Robertson vai explorar isso um pouco melhor mais tarde com vocês. Mas esse esquema envolveu o pagamento sistemático de propinas no valor de 3% dos contratos. Mais de 6 bilhões de propinas foram pagos, a corrupção era sistêmica, era a regra do jogo. É interessante que o que se descobriu e comprovou é que 50% ou mais das propinas iam para partidos políticos e políticos. Uma outra acusação bastante interessante da Lava Jato foi uma acusação contra um partido político, feita na esfera civil por ato de improbidade administrativa, e nessa acusação o Ministério Público carregou provas de que entre 2004 e 2014, 296 milhões de reais foram repassados a um partido, o Partido Progressista, em propinas. Agora, essas propinas, elas se referiam não a todo o esquema Petrobras, embora seja muito dinheiro, mas a contratos de 10 empreiteiras junto à diretoria de abastecimentos. Ou seja, isso aqui não é todo o esquema, é parte do esquema. E no mesmo período em que esse partido recebeu, segundo a acusação, 296 milhões de reais, ele recebeu do fundo partidário 179,8 milhões de reais. Ou seja, o partido político recebeu muito mais dinheiro em propinas nesse período do que recebeu do fundo partidário para utilizar nas eleições. As propinas corresponderam a 164% do fundo partidário. E, gente, eu estou falando só em relação a uma parte do esquema da Petrobras, sem falar de todo o esquema Petrobras e todos os esquemas que partidos, muitas vezes, podem manter em outros órgãos públicos. Isso traz uma ideia de como que o dinheiro da propina pode impactar de modo significativo as eleições. Eu ia passar um vídeo aqui, mas, infelizmente, não vou ter tempo. Esse vídeo eu vou deixar para uma outra oportunidade. Nesse vídeo, basicamente, se retrata que um dos doleiros do esquema, ouvido aqui no Rio de Janeiro, a Adir Assad, disse que ele operou para diversos partidos e ele sozinho lavou mais de 1 bilhão de reais. E que eles entregavam propinas para políticos em malas, eles chamavam de lasanha de dinheiro. Ele fala, a eleição é tudo uma questão de dinheiro. Para você eleger um deputado, você gasta 30 milhões de reais. Isso nos faz recordar um pouco da importância do dinheiro e do impacto do dinheiro nas eleições. Mas eu ainda vou falar um pouquinho mais disso. Agora, para nós termos noção desse impacto que as propinas geram nas eleições, nós precisamos perceber que o que a Lava Jato identificou não é apenas esquemas de corrupção na Petrobras. Isso vai muito além da Lava Jato. O colaborador Sérgio Machado, ele chegou a dizer que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. Pedro Correia, outro colaborador, ele falou que desde o governo José Sarney, ou seja, desde idos da década de 90, o esquema de indicações para arrecadar propinas e financiar campanhas sempre foi o mesmo, sempre foi a mesma coisa. A Lava Jato já identificou esse esquema de propinas envolvendo Petrobras, BR, Transpetro, Eletrobras, Ministério do Planejamento, Caixa Econômica Federal. O Rio de Janeiro está identificando esse esquema em órgãos e mais órgãos públicos estaduais. Outras operações identificaram em fundos de pensão. Apenas a Odebrecht, na sua colaboração, implicou 415 políticos de 26 partidos, de todo diferente colorido partidário. A JBS, na sua colaboração fora da Lava Jato, não foi Lava Jato, mas foi uma colaboração muito abrangente, implicou 1.829 políticos. A gente está falando de um modo escuso de se fazer política. E um modo que, como o professor Matthew Stephenson bem colocou, se perpetua, gera um círculo vicioso, eu vou falar também dele. A Fiona Macaulay, num livro Corruption and Democracy in Brazil, um excelente livro que eu recomendo, ela coloca que os problemas, isso antes da Lava Jato, ela colocou que os problemas do presidencialismo de coalizão visíveis no cenário nacional, no escândalo do Mensalão de 2005, um escândalo em que se identificou o pagamento de propinas que eram destinadas, inclusive, a conseguir apoio de políticos e partidos políticos, é um esquema que também está presente como governadorismo de coalizão e prefeiturismo de coalizão, nos governos estadual e municipal. Ou seja, aquilo que a Lava Jato identifica na área federal, aquilo que o Mensalão identificou na área federal, não é um privilégio da área federal. Isso existe também nas áreas estadual e municipal. Opa! Bom,
até agora, você tem que estar se remexendo aí na cadeira. Se você não está se remexendo, tem alguma coisa errada. A gente não pode passar a considerar normal o que é anormal. Isso aqui que vocês estão vendo é um absurdo. Agora, o que eu vou falar para vocês agora tem que chamar mais ainda a atenção de vocês. O verdadeiro esquema identificado na Lava Jato não foi o esquema da Petrobras. O esquema é um esquema geral que está presente em órgãos federais, estaduais e municipais, espalhado em todo o Brasil, e é o seguinte: políticos e partidos políticos desonestos escolhem para a chefia de órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez lá, esses dirigentes de órgãos públicos vão favorecer empresas em licitações públicas em troca de propinas que são pagas por essas empresas para conseguir lucros extraordinários. Vende-se não só licitações públicas, esse esquema vai muito além disso. Nós identificamos que se vende de tudo, se vende apoio parlamentar, se vendem leis, se vendem empréstimos baratos, proteções contra investigações de CPIs, comissões parlamentares de inquérito e assim por diante. Agora, um ponto-chave para você entender o Brasil é que a destinação desse dinheiro não é só o bolso dos corruptos, é também o bolso dos corruptos. E o Sérgio vai falar um pouco disso, é invariavelmente o bolso dos corruptos, mas também são as campanhas eleitorais. E isso tem um efeito de nos colocar num círculo vicioso. Por quê? Vejam o que acontece. O dinheiro investido em campanhas eleitorais caríssimas, em propagandas hollywoodianas, que fazem qualquer candidato parecer um anjo, essas propagandas turbinadas por propinas, tendem a gerar a perpetuação dos corruptos no poder. E uma vez permanecendo no poder, eles vão manter ou ampliar os seus esquemas criminosos, que vai gerar mais dinheiro. E esse dinheiro tende a fazer eles ficarem no poder. E assim por diante, quando nós vemos, nós brasileiros estamos presos num círculo vicioso, nós estamos prisioneiros da corrupção. É preciso romper esse círculo vicioso. Quando nós olhamos... Ixi, agora ferrei de vez aqui. O que eu faço? Vocês me ajudam? Bom, eu vou mostrar para vocês um mapa que basicamente fala o seguinte. Obrigado. Às vezes as pessoas têm a ideia de que a corrupção existe de modo tão espalhado porque... eu vou voltar num caso que eu estava passando, depois eu vou avançar. É um caso que acho que pelos slides aqui eu acabei pulando. Deixa eu ver... Aqui. Um outro caso de corrupção em Caixa 1. É um caso que eu pulei porque acabei pulando o slide, vou voltar, fazer esse parênteses e depois a gente segue, tá? Houve um outro caso de condenação criminal confirmada em segunda instância, em que se descobriu que houve o pagamento de propinas por empreiteiras para que elas fossem protegidas numa comissão parlamentar mista de inquérito instaurada na no Congresso Nacional. O que essa comissão parlamentar mista de inquérito investigava? Adivinhem? Corrupção na Petrobras. Aí o vice-presidente pediu para 6 das empreiteiras propinas, 5 milhões de reais para cada empreiteira, para que elas não fossem convocadas, para que elas fossem protegidas das investigações. Quando isso? 2014, depois que começou a Lava Jato. E esse vice-presidente recebeu 7 milhões, comprovadamente, segundo a acusação, os processos, recebeu 7 milhões pagos por 2 dessas empreiteiras, mediante doações eleitorais para a coligação partidária em que ele concorria como senador à reeleição. Vejam aí que você tem o crime de corrupção conjugado com o crime com o Caixa 1 eleitoral, que não é crime, né? O crime de corrupção e o dinheiro verteu via Caixa 1 eleitoral. Bom, vamos voltar agora à linha que a gente estava traçando. Vejam que muitas vezes as pessoas têm imagem de que o Congresso e o nível de corrupção do Congresso reflete o nível de corrupção da nossa sociedade em geral. Isso é verdadeiro apenas em parte, se for ainda apenas em parte. O que me chama a atenção, uma evidência que me chama a atenção na direção oposta, de que existe uma desproporção entre o nível de corrupção na base e o nível de corrupção no ápice, no sistema político-partidário, é o fato de que quando nós olhamos o barômetro da corrupção, da Transparência Internacional, e a posição do país frente aos outros países da América Latina no tocante a índice de corrupção na base, no pagamento de serviços essenciais, como acesso à educação, acesso à segurança pública, à polícia, acesso a serviços médicos, o nível de corrupção é baixo. O Brasil é o segundo país menos corrupto da América Latina nessa corrupção de base. Se você já foi a um hospital ser atendido pelo SUS, provavelmente você não teve que pagar propina para ser atendido.
é esse tipo de corrupção que esse barômetro está medindo. E a conclusão desse barômetro é que nós somos o segundo país mais honesto da América Latina no tocante à corrupção da base. Agora, quando nós vamos olhar a corrupção político-partidária, ela é uma corrupção endêmica, sistêmica, altamente espalhada, como nós vimos. E ela tem vindo mais e mais à tona. Como que você explica essa diferença? Você explica, uma das possíveis explicações, uma hipótese que explica essas diferenças é... Ixi, sumiu aqui o slide, mas não tem problema. Uma das hipóteses que explica essa diferença é uma classificação de diferentes tipos de corrupção feita por um autor que estuda corrupção, o Michael Johnson. Ele coloca que existem diferentes tipos de corrupção e o tipo de corrupção brasileira, característica no Brasil, é a corrupção de elite e de cartéis. Ou seja, é a corrupção de um capitalismo de compadrio em que uma elite econômica e uma elite política se aproximaram para a troca de benefícios mútuos. O ponto aqui é que existem incentivos muito grandes para a corrupção no Brasil, especificamente dentro do sistema político partidário. E esses incentivos são muito mais fortes dentro desse sistema do que fora desse sistema. Isso explicaria a discrepância entre o alto nível de corrupção no sistema político eleitoral e um nível de corrupção relativamente baixo quando comparado aos países da América Latina na base. Bom, isso mostra que nós precisamos, como o professor Matthew Stephenson bem ressaltou, avançar para reformas institucionais. Existe solução? Existe sim. Mas a solução não é ditadura, a solução não é mecanismos ditatoriais, autocráticos. A solução para o problema que corrói a nossa democracia, que gera aquele círculo vicioso que nós comentamos, é mais democracia. Existe sim esse círculo vicioso. Não é que o brasileiro elege corrupto. O fato é que, quando nós tivemos, nas últimas eleições, mais de 500 mil candidatos, naquele mar de candidatos acaba despontando quem aparece mais. Quem aparece mais, muitas vezes, é quem gasta mais. Quem gasta mais é quem arrecada mais, e quem arrecada mais, muitas vezes, é quem arrecada mediante a arrecadação de propinas. Basta vocês imaginarem o que aconteceria se Sérgio Cabral, não tendo sido descoberto, ele investisse metade dos 300 milhões de reais que, segundo as acusações, foram para ele, nas campanhas eleitorais. Não ia ter para ninguém. Nós precisamos, sim, avançar com soluções para esse problema que acomete a nossa democracia, mas com mais democracia, com o envolvimento da sociedade para reformas institucionais. E isso é apenas um aperitivo, tudo o que eu falei, para o que o Michael e o Bruno vão trazer para vocês mais tarde sobre esses mecanismos de aperfeiçoamento institucional. E mais do que isso, vincular, a ideia que está sendo desenvolvida pela Transparência Internacional é a vinculação entre um aperfeiçoamento das instituições e as eleições desse ano. Guardem o que eu vou dizer para vocês. Na luta contra a corrupção brasileira, a principal arma que o brasileiro terá em 2018 é o voto. Nós precisamos de uma sociedade que vote tendo em mente a pauta anticorrupção nesse ano, o avanço dessas reformas institucionais, mas isso é apenas um aperitivo para o que eles vão trazer para vocês mais tarde. Peço desculpa por não ter conseguido abreviar mais minha fala e devolvo a palavra à Roberta. Muito obrigado a todos vocês. Prazer estar aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, apesar de o currículo do Dr. Deltan Dallagnol ser bastante extenso, mas eu cometi o equívoco, né, de não ter falado acerca do seu currículo. Dr. Deltan Dallagnol, como todos sabem, é procurador da República, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Harvard Law School e especialista em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, além de ter ganhado vários prêmios como o Global Investigations Review 2015, Orconcourt 2016 e o prêmio da AJUF, que é a Associação da Justiça Federal, de 2016. Feito esse registro, passo, então, a palavra ao Dr. Sérgio Pinel, que também procurador da República, membro da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio, ex-procurador federal. Dr. Pinel, pode começar a sua fala, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas.
dia. Agradeço inicialmente a Emerge pelo convite, no nome da pessoa do desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso e também das coordenadoras científicas desse evento de hoje, doutora Renata, doutora Roberta e doutora Flávia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É uma responsabilidade muito grande falar depois do doutor Deltan Dallagnol, pelo brilhantismo que ele tem, mas vamos lá, vamos em frente. Eu também trouxe uma apresentação um pouquinho menos sofisticada do que a do doutor Deltan, mas vamos a ela. Eu começo a minha apresentação com uma indagação. Financiamento eleitoral, licença para desviar, seria então financiamento eleitoral a versão brasileira do 007? Algo do tipo, o financiamento eleitoral seria 171, licença para desviar? Imagino que não pode ser assim. Desculpe a brincadeira, né? 171 seria mais cabível 350, que é o artigo do Código Eleitoral que trata do Caixa 2 de campanha, e com a sua punição tão branda, a gente pode dizer que, eventualmente, acaba sendo realmente uma licença para desviar. Deixa eu passar aqui. O dinheiro pago para políticos era somente para as suas campanhas? Eu acho que esse é o ponto central da minha apresentação, porque responder se o dinheiro era para, se o dinheiro arrecadado é só para a campanha, ou se ele é voltado para bens pessoais dessas pessoas, também bem importante para apontar a solução para isso. Nas investigações que tivemos aqui no Rio de Janeiro, nós encontramos diversos casos em que os pagamentos feitos pelos corruptores eram pagamentos mensais, pagamentos em anos não eleitorais, pagamentos em contas no exterior, pagamentos em espécie em estados distintos do domicílio eleitoral do agente que estava recebendo o valor, pagamentos de valores elevadíssimos para eleições proporcionais, dezenas de milhões de reais por um só corruptor para uma campanha de deputado. Enfim, será que esses recursos eram apenas para a campanha eleitoral? Eu vou passar aqui adiante para responder essa pergunta. Esse daí é um exemplo, não sei se vocês conseguem ver na foto, um exemplo de gasto com suposta sobra de campanha. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um caso conhecido de todos vocês, porque envolveu um dos políticos mais importantes dos últimos tempos aqui do nosso estado. Esse anel, colar e par de brincos com turmalina, não sei nem o que é turmalina, mas enfim, foi comprado por R$1 milhão no dia 18 de julho de 2012, que coincidentemente era a data de aniversário da esposa do investigado. Então, será que isso daí é gasto de campanha? Um outro exemplo, um brinco de ouro amarelo com solitário, anel de ouro amarelo com brilhante solitário, comprado por R$1.824.000 e R$1.110.000 nos dias 4 de abril de 2013 e 14 de 6 de 2013. Teve eleição no ano de 2013? E aí a minha pergunta, a justificativa utilizada nos processos é que seria sobra de campanha. Ora bolas, se estava sobrando dinheiro de campanha, por que continuava se arrecadando supostamente para a campanha em ano que não era eleitoral? Essa é a indagação que eu faço. Era mesmo para a campanha?
Só mais um exemplo, e eu não vou cansá-los com fotos de joias, até porque senão vocês vão ficar muito felizes e talvez queiram comprar algo semelhante. Essa daí, por exemplo, custou 229 mil euros e foi pago numa conta do exterior. Estava em promoção, essa estava mais barata, né? Então, veja, pagamentos feitos no exterior, em ano não eleitoral. Como que isso pode ser sobra de campanha? Voltando à minha indagação inicial, se o financiamento eleitoral é a licença para desviar, o meu ponto será o financiamento eleitoral uma desculpa do corrupto para os atos de corrupção que ele faria de qualquer forma, ou será que realmente é o financiamento eleitoral que motiva atos de corrupção? O que vem primeiro, né? E eu tenho a impressão que responder isso não é tão simples, porque depende de caso para caso, mas pelo menos nesse caso que nós estamos diante aqui no Rio de Janeiro, me parece que a arrecadação para a campanha era somente uma justificativa para os atos de corrupção que se praticava. Esse aqui é a tela do sistema Drauzes, acabou ficando bem, não dá para ver direito, mas essa tela aí comprova bem o que eu estava mencionando, né? Se a sobra de campanha, como explicar o recebimento de dinheiro em ano não eleitoral? Essa tela apresenta um codinome próximos, conforme narrado pelos colaboradores, seria o ex-governador Sérgio Cabral, um pagamento de 3 milhões de reais em setembro de 2013, julho ou setembro de 2013, também não estou conseguindo enxergar daqui. Mais uma vez, ano não eleitoral. E aquelas joias que eu apontei ali um pouquinho antes, elas foram compradas em abril e junho de 2013. Essa daí foi em setembro de 2013, depois da compra daquelas joias. Então, portanto, se estava sobrando dinheiro de campanha para a compra de joias, por que continuar arrecadando? Não era, no meu modo de ver, arrecadação para a campanha. Isso era apenas uma justificativa. Uma outra curiosidade, na semana passada houve a deflagração aqui no Rio de Janeiro da Operação Câmbio Desligo. Nessa operação nós conseguimos ter acesso aos bancos de dados, aliás, aos sistemas utilizados pelos doleiros, a serviço da organização criminosa, integrantes da organização criminosa. Esses doleiros tinham sistemas para controle da atividade deles, e eles, em sede de colaboração premiada, e somente com o Instituto da Colaboração Premiada isso seria possível, eles entregaram os seus sistemas de controle de atividades. Nesse extrato bancário, apresentado por eles, extrato bancário do banco paralelo, controlado por eles, né? Então não é propriamente um extrato bancário, nós temos o extrato da conta da Odebrecht, que movimentou somente com esses doleiros cerca de 495 milhões de reais. E ali, naquela data ali, que também não dá para ver, porque está um pouco embaçado, é exatamente a data que estava no sistema Drauzes, entregue em sede de colaboração premiada pela empresa Odebrecht. O codinome utilizado, aliás, a senha utilizada e apontada no sistema Drauzes é exatamente a mesma senha que consta no extrato dos doleiros. A indicação do número da operação constante no sistema Drauzes é exatamente o mesmo que está no extrato dos doleiros. E aí uma curiosidade, que tem um dado a mais nesse extrato.
Aqueles 3 milhões de reais que eu mencionei, que foram pagos em setembro de 2013, eles foram pagos em dinheiro em São Paulo. Mais uma vez, se era uma campanha do Estado do Rio de Janeiro, por qual razão o dinheiro ia ser entregue em São Paulo? Não era, meus amigos, essa é a minha visão, e essa é a visão que temos sustentado nos processos, não era dinheiro para a campanha. A campanha eleitoral, há sim casos em que o financiamento dado por empresas é voltado para a campanha eleitoral, mas em muitas situações a campanha eleitoral é utilizada única e exclusivamente como uma desculpa para a prática dos crimes de corrupção. E essa reflexão ela acaba sendo importante para saber o que fazer diante desse fato. Se, afinal de contas, a campanha é apenas uma desculpa para o cometimento, uma desculpa posterior para o cometimento dos crimes de corrupção, qual é a solução que iremos dar para esse problema? Somente impedir a doação de campanha por pessoas jurídicas solucionará esse problema? Eu vou passar para o próximo slide para falar sobre como se viabiliza o alto fluxo de dinheiro para a corrupção no Brasil. Mais uma vez, voltando à operação deflagrada na semana passada, Operação Câmbio Desligo, naquela operação, eu vou explicar brevemente, apenas para que os senhores possam entender, essa operação foi deflagrada em razão das investigações realizadas com base na colaboração premiada de 2 doleiros que integravam a organização criminosa do ex-governador do Rio de Janeiro. Esses 2 doleiros, eles apresentaram ao Ministério Público o modus operandi deles, como eles fazem para funcionar esse esquema de câmbio ilegal, e apresentaram provas consistentes de que, para a movimentação de recursos de tamanho volume, somente Odebrecht 495 milhões de reais, somente os doleiros que representavam o ex-governador Sérgio Cabral, 300 e poucos milhões de reais, havia necessidade de uma verdadeira rede criminosa montada por dezenas de doleiros. E somente na operação da semana passada foram cerca de 40 doleiros. Sem essa rede criminosa, não seria possível movimentar tamanho volume de recursos. Esses doleiros funcionavam como um banco paralelo, e para que um banco paralelo funcione, havia necessidade de casar operações. Deixa eu só apresentar ali como que isso é feito, a necessidade de casamento de operações para remessa de recursos ilícitos para o exterior e circulação de reais no Brasil. Então, se você precisa entregar 3 milhões de reais em um endereço em São Paulo, no Brasil, possivelmente você precisa casar com uma operação de entrega de quantia correspondente em dólar ou euro numa conta no exterior, para que você possa viabilizar uma operação dólar-cabo e movimentar recursos ilícitos no Brasil. Essas operações eram sofisticadas. 3 milhões de reais você não encontra ali na esquina, especialmente em dinheiro. Você precisa casar dezenas de operações também no Brasil, gente que esteja disposta a dar dinheiro em espécie no Brasil para poder receber a quantia semelhante no exterior, só que você não vai encontrar, muitas vezes, uma única pessoa. Então, esse doleiro vai para o mercado, atrás de outros doleiros que tenham outros clientes que queiram fornecer reais no Brasil e, com isso, movimentar o sistema de propinas aqui no Brasil.
de pagamento de propinas aqui no Brasil. Então, sendo esse um esquema tão sofisticado, que envolve assim um número tão grande de pessoas, o que fazer? O Deltan Dallagnol já expôs brevemente, eu também não quero me alongar muito, até porque ainda vamos ter a brilhante palestra da doutora Luana, mas o ponto principal, na minha opinião, é aumentar o risco de punição para quem pratica crimes de corrupção e contra o sistema financeiro. O cometimento de crime de corrupção está intimamente ligado aos crimes contra o sistema financeiro. Os personagens envolvidos nessa operação deflagrada na semana passada são personagens conhecidos das autoridades há vários anos. Muitos deles já fizeram acordos de colaboração premiada, inclusive em operações outras que não a Lava Jato, encabeçadas pelo Dr. Deltan Dallagnol. Infelizmente, né, Deltan, a pessoa, mesmo depois de fazer um acordo de colaboração premiada, ela, eventualmente, algumas voltam a cometer ilícitos, e isso não conta de maneira contrária ao Instituto da Colaboração Premiada, pelo contrário, porque uma vez que você faz um acordo de colaboração premiada, o ônus passa a ser todo do colaborador. Então, se ele voltou a cometer ilícitos, muito bem, aquelas provas que ele forneceu na ocasião vão continuar sendo válidas, e ele agora passa a suportar o ônus da revogação de um acordo de colaboração premiada. Mas muitos também não fizeram acordo de colaboração premiada. Nós tivemos alguns doleiros envolvidos relacionados nessa operação da semana passada, que já responderam a diversos processos pelo cometimento de crime contra o sistema financeiro nacional, e, por tristeza nossa, esses processos, quase todos eles, não deram em nada, prescreveram, muito em razão da pena em abstrato existente para esses delitos, delitos tão complexos, tão sofisticados, e que acabam se relacionando a delitos tão graves como corrupção, mas não somente corrupção, abastecimento de redes de tráfico de drogas, no limite até redes de terrorismo. Não é o nosso caso aqui, nem tráfico de drogas, nem terrorismo, mas sem uma rede criminosa que esteja disposta a movimentar recursos de maneira ilícita num sistema paralelo ao sistema bancário, esses crimes certamente não teriam viabilidade de acontecer no volume que eles acontecem. Então, na minha visão, para coibir os crimes de corrupção e os crimes contra o sistema financeiro nacional, e também para coibir esse financiamento de maneira escusa, o financiamento eleitoral de maneira escusa, muito mais importante, não que não seja importante, da vedação de doações de campanha para pessoas jurídicas, também acabar com foro por prerrogativa de função, mas, na minha visão, muito mais importante será aumentar o risco de punição para quem pratica esse tipo de delito. Enquanto a sociedade não se mobilizar para que, de alguma forma, fique mais gravoso o cometimento desse tipo de delito, eu penso que a gente vai continuar enxugando gelo. O Deltan fala muito isso, e eu acredito bastante. A Lava Jato ainda é um ponto fora da curva. O nosso sistema criminal, e eu falo isso em todos os lugares que eu vou, logo que eu estava no primeiro período da faculdade, eu fui numa palestra, e o palestrante falou: olha, o sistema judicial brasileiro, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica à magistratura, pelo contrário, até porque integro também esse sistema no Ministério Público, o sistema judicial brasileiro
E aí eu, parafraseando o uso para o sistema criminal, ele é 100% eficiente. Ele foi feito para não funcionar e não funciona. Então, ele é 100% eficiente. Enquanto a gente não modificar isso, certamente a gente vai continuar enxugando gelo. Então, muito obrigado. Já que o doutor Sérgio Pinel tocou nesse assunto, eu gostaria de parafrasear, né, também um colega nosso, amigo, né, também membro do Movimento de Combate à Impunidade, que é o doutor Leonardo Cunha, que no último evento que nós tivemos aqui, ele, ao falar sobre essa mesma questão que o senhor acabou de abordar, sobre a ineficiência do sistema judicial, né, de uma forma ampla, ele utilizou um bordão muito engraçado, né, muito interessante, de uma dessas lojas de vendas de eletrodomésticos. Ele disse o seguinte, todos vão entender perfeitamente: tá barato pra caramba. E é exatamente isso, né? Enquanto não houver uma punição, um risco maior para quem vem a cometer esse tipo de crime tão grave, que produz consequências tão deletérias, infelizmente, nós não vamos conseguir combater de forma mais eficaz a corrupção. Bom, feito esse registro, eu passo, então, a palavra à doutora Luana. Doutora Luana é procuradora da República, membro da Força Tarefa da Lava Jato, junto à Procuradoria-Geral da República. Ela é assessora direta da doutora Raquel Dodge, né, Procuradora-Geral da República, ex-procuradora da Fazenda Nacional, formada pela Universidade Federal de Pernambuco e também mestre pela Harvard Law School. Doutora Luana, a senhora tem a palavra. Obrigada, Roberta. Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada à Emerge, né, nas pessoas da doutora Renata, Roberta e Flávia, por ter me convidado. Eu digo desde logo que é realmente uma honra e uma emoção estar aqui. Há 1 ano e meio eu era aluna do professor Matthew lá em Harvard, e há 1 ano e meio atrás eu realmente não esperava que um tempo depois eu estaria aqui na mesma mesa que ele. Então, isso é bem emocionante para mim, eu fico muito feliz. E, do mesmo modo, eu fico muito feliz em poder compartilhar essa mesa com o Sérgio, com o Deltan, que é uma pessoa que eu admiro profundamente por tudo que faz e que tem feito, né, pelo combate à corrupção no nosso país. A minha palestra, né, a minha fala, eu não vou ter slides, porque eu sou uma pessoa que não sabe mexer nessas coisas. Não sei nem fazer slide. Então, o Deltan começou muito bem com slides maravilhosos, o Sérgio também. E aí, a gente vai ter essa queda agora, porque não tem, da minha parte. E a minha fala é um pouco mais... bem técnica, ela é um pouco mais teórica. E talvez até vocês se cansem um pouco, porque... é uma coisa bem própria de pessoa formada em direito, né? Falar de leis, falar da jurisprudência, né? Então, o meu foco aqui, na verdade, é... Luana, não se preocupe, porque tem gente que gosta da minha apresentação, mas tem gente que vive reclamando também do meu PowerPoint, viu? Foi histórico, né? Enfim, os PowerPoints. Eu não conseguiria jamais fazer melhor do que aquilo, Deltan. Então, agora em 2018, gente, o STF está prestes a julgar as 4 primeiras ações originárias da Lava Jato, né? Ações penais ajuizadas contra pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Então, passados 4 anos desde o início da Lava Jato, esse ano é o ano em que o STF vai julgar as primeiras 4 ações. São as ações penais 996, 1002, 1003 e 1015. É um ano muito importante, então, para a Lava Jato, porque, finalmente, o STF vai
dar a sua palavra, e, portanto, vai ser a palavra definitiva, já que ele é a Suprema Corte, a respeito de dois assuntos, dois temas que vão ter influência sobre o próprio destino da Lava Jato, de certo modo, né? Essas 4 ações penais, por coincidência, elas trazem o seguinte panorama fático, né? Segundo a acusação nessas ações penais, agentes políticos receberam valores exorbitantes, né? Valores de centenas de milhares de reais, por parte de empreiteiras, por intermédio de uma série de mecanismos, inclusive mediante doação eleitoral, doações eleitorais declaradas e não declaradas, ou seja, via Caixa 2 e via doação legal. E, em contrapartida, esses agentes políticos prestaram apoio para que diretores da Petrobras ficassem nos cargos e, assim, viabilizassem um esquema de desvio de recursos na Petrobras. Em outros casos, dentro desses 4 casos, o agente político não prestava apenas apoio à permanência dos diretores na Petrobras, mas também se colocava à total disposição das empreiteiras para qualquer favor. Né? Nesses 4 casos, o Ministério Público Federal imputou aos agentes políticos os crimes de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e lavagem de dinheiro. Então, nesses casos, o que o STF vai ter que definir? 2 pontos. Primeiro deles, o STF vai ter que dizer se, para que no Brasil haja corrupção passiva, se é necessário que, em troca da vantagem que o agente recebe, que ele pratique algum ato, ou possa praticar algum ato, em benefício daquele que pagou a propina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, para fins de corrupção passiva, né, que necessita uma vantagem indevida paga ao agente político, é possível que se considere como vantagem indevida a doação eleitoral legal ou ilegal? Então, o STF está prestes a decidir esses 2 pontos. Por que esses 2 pontos são importantes para o tema que a gente está, para o tema-chave desse evento aqui da Emerge? Porque, dependendo da resposta que o STF der a essas 2 questões, de algum modo, ele vai acabar dizendo que boa parte dos casos que foram desvendados pela Lava Jato não tratam de corrupção. Então, a Lava Jato, boa parte dela não tratava de corrupção, tratava apenas de crime eleitoral. Conforme o caso, se o STF adotar uma posição restritiva demais, dizendo que pouca coisa é corrupção, boa parte dos casos da Lava Jato vão ser apenas crime eleitoral, do artigo 350, que tem uma pena reduzida, e que é julgado pela própria Justiça Eleitoral. Então, a depender do pronunciamento do STF a respeito desses 2 pontos, de certo modo, o STF vai definir, afinal de contas, o que é que foi realmente desvendado pela Lava Jato. É corrupção ou é só crimes da esfera eleitoral? Né? Eu vou tentar olhar um pouco para o passado e falar sobre como o STF se comportou quando se deparou com julgamentos importantes, casos importantes da história, em que ele tinha que definir o que era corrupção passiva. O primeiro caso que eu vou citar para vocês, são 2 casos muito emblemáticos, muito conhecidos. Me desculpe até se eu falar algo que seja meio óbvio, mas só para contextualizar, né? O STF, em 94, decidiu o chamado caso Collor. No caso Collor, era a ação penal 307. O caso Collor, ele tratava do seguinte, né? O ex-presidente, ele foi acusado de ter utilizado contas fantasmas no exterior para receber cerca de 5 milhões de dólares de empresas ligadas ao PC Farias. Então, o Collor, na época, recebeu 5 milhões de dólares em empresas no exterior, em contas fantasmas no exterior, de empresas, né, por parte de empresas ligadas ao PC Farias. Naquela época, o STF decidiu o seguinte: isso não é corrupção, porque o MPF não conseguiu provar o que é que o Collor ia dar em troca desses valores. Então, ele recebeu 5 milhões de dólares. Como o MPF não conseguiu mostrar o que ele estava dando em troca, qual seria o chamado ato de ofício, o Collor foi absolvido pela corrupção passiva.
Isso em 94. Então, em 94, o STF decidiu o seguinte: a consumação do delito de corrupção passiva, de uma parte, exige que a vantagem indevida seja paga, seja recebida ou solicitada em função de um ato funcional por parte do agente público. Então, não basta ele receber o dinheiro ou o bem. Ele precisa receber e, de alguma forma, receber para praticar algum ato em benefício de quem pagou aquele valor. Naquela época, o STF decidiu que isso não ficou provado e o caso Collor terminou assim, com essa absolvição em relação à imputação de corrupção passiva. Anos depois, no caso Mensalão, um caso muito emblemático, muito famoso também, é a ação penal 407. No caso Mensalão, o que a gente tinha lá? Era compra de voto de parlamentares, partidos políticos compraram votos de parlamentares entre 2005 e 2009, e esse voto, na verdade, era o seguinte: os parlamentares recebiam valores mensalmente para que eles apoiassem projetos no Congresso por parte do governo. Não havia, portanto, um projeto de lei específico que os congressistas tinham que aprovar para, em troca, receber o mensalão. Eles tinham que estar ali à disposição para apoiar o governo nos seus projetos. Naquela oportunidade, na ação penal 407, o STF decidiu que aquilo ali era, sim, corrupção passiva. Então, os congressistas que receberam esses valores mensais para apoiar o governo no Congresso, eles praticaram, sim, corrupção passiva. E o STF decretou o seguinte: que é indispensável ato de ofício em potencial para a configuração do crime de corrupção passiva, apesar de não ser necessária a sua efetiva prática pelo corrupto. Ou seja, você recebe a vantagem porque você pode praticar algum ato que beneficia quem te pagou, ainda que você não venha a praticar. Então, esse foi o desfecho do mensalão, bem rapidamente, né, em termos bem genéricos. De todo modo, o que a gente percebe? Embora exista muita discussão doutrinária a respeito do que realmente o STF quis dizer nesses dois casos, são dois casos que, principalmente o último, o mensalão, é difícil compreender, né, porque são casos que têm votos muito longos dos ministros e há uma discussão entre os próprios ministros sobre ato de ofício ser ou não necessário, mas me parece que o que o STF decidiu, principalmente no último caso, no caso do mensalão, foi: olha, só é corrupção passiva, estou falando de corrupção passiva, ou seja, praticada pelo funcionário, se ele receber a vantagem indevida e essa vantagem for, e como contraprestação a essa vantagem, ele possa praticar algum ato em benefício de quem pagou. Mas a acusação, de alguma forma, tem que mostrar já na denúncia, sob pena dela não ser recebida, que a vantagem foi paga para que o ato X seja praticado, ainda que ele não venha a ser praticado. Recentemente, a segunda turma do STF, recentemente mesmo, já em 2018, acho que foi no final de 2017, a segunda turma do STF rejeitou uma denúncia da Lava Jato, né, uma denúncia oferecida contra um parlamentar que recebeu R$100 mil de uma empreiteira e, em troca, ele interviu em favor dessa empreiteira para que ela conseguisse um empréstimo junto ao Banco do Nordeste. Essa denúncia foi rejeitada porque os ministros da segunda turma entenderam que receber um dinheiro de uma empreiteira e depois marcar reuniões para essa empreiteira, para de alguma forma agilizar que essa empreiteira receba um empréstimo junto a um banco público, como é o Banco do Nordeste, não é corrupção, isso não é ato de ofício. Então, o que a gente percebe aqui, um julgamento muito recente do STF, numa fase inicial do processo, ou seja, para receber a denúncia, o STF, pela sua segunda turma, decidiu que a gente precisa demonstrar, né, a PGR, o Ministério Público Federal, precisa demonstrar
que a vantagem é paga em troca de um ato de ofício, um ato funcional, um ato que possa ser praticado dentro da esfera de atribuições do agente político. E denúncias têm sido rejeitadas sob a alegação de que esse ato de ofício não foi nem sequer apontado. Então, eu pergunto, né, será que essa é a melhor... será que essa é a posição que mais se coaduna com que a realidade do nosso país tem demonstrado, principalmente depois que a Lava Jato se iniciou? Fazendo uma reflexão breve sobre o que a doutrina ao redor do globo, né, porque corrupção é um mal que acomete todos os países e é um crime que é estudado ao redor do globo por toda a doutrina. Então, fazendo uma reflexão sobre o que a doutrina considera como essencial para que a corrupção passiva exista, o que me parece aqui, o que parece ser essencial é que haja o chamado pacto do injusto, né? Então, o agente público, ele é corrupto, ele pratica uma corrupção quando ele recebe uma vantagem indevida e, de alguma forma, ele troca isso por alguma coisa. Ele troca o valor que ele recebe por algum tipo de ato. Agora, que coisa é essa? Essa troca indevida de vantagem por alguma outra coisa, essa outra coisa vai depender do que a legislação de cada país diz que é necessário para que a corrupção passiva aconteça. Alguns países, como a Espanha, são muito específicos. Eles dizem o seguinte: para que seja corrupção passiva, o funcionário público ele deve receber a vantagem e em troca, praticar um ato próprio do seu cargo. Outros países, por sua vez, como a Alemanha, Portugal, eles dizem o seguinte: para que seja corrupção, o agente público recebe a vantagem em função do exercício do seu cargo. Essa é a legislação portuguesa e a legislação alemã. O que diz o Brasil? Se a gente olhar o nosso Código Penal, o artigo 317, ele diz o seguinte: é corrupção passiva, ou seja, aquela praticada pelo funcionário público. Solicitar ou receber, eu vou falar bem genericamente também, não vou ler todo o artigo não, mas basicamente solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, ainda que fora da função, mas em razão da função, qualquer vantagem indevida. O nosso Código Penal diz, portanto, no seu caput, na figura principal da corrupção passiva. Corrupção passiva é quando a vantagem indevida é recebida em função da função pública que o agente ocupa. Então, como eu falei para vocês, pacto do injusto, a mercância do cargo público é o que é necessário para que a corrupção aconteça. E cada país diz que tipo de troca é essa. Na nossa legislação, a troca é vantagem, recursos, valores, recebidos pelo fato de exercer um cargo público, em razão da função pública. Pode-se até criticar, dizer que essa é uma legislação aberta demais, ou enfim, mas essa é a letra do que o nosso Código Penal diz. É interessante notar que isso é corrupção passiva. A corrupção ativa, que pune o pagador da propina, ela está no 333 do Código Penal. E ela diz o seguinte: é corrupção ativa, ou seja, quem oferece a propina, quando você oferece ou promete a vantagem a um funcionário público para determiná-lo a praticar um ato de ofício. Então, vejam, para o particular, corrupção ativa é se ele oferece um valor para o funcionário para que o funcionário faça algo por ele. Corrupção passiva. Corrupção ativa, desculpa. Então, essa é a corrupção praticada pelo pagador da propina. A corrupção praticada por quem recebe, ela é mais ampla pelo nosso Código Penal. Basta que ele receba o valor, um valor que ele não tinha direito de receber, em razão da sua função, por ser um funcionário público. Daí a gente percebe que corrupção passiva e corrupção ativa não são espelhos. O tipo penal da corrupção passiva é mais rígido, ele é mais ampliativo do que o tipo penal da corrupção ativa. Isso significa que o nosso legislador quis punir o funcionário público de maneira mais rigorosa do que ele quis punir o particular.
dizer que por isso é uma confusão dizer que corrupção passiva e corrupção ativa são espelhos. Isso não é verdade. E essa diferença é uma diferença que significa alguma coisa. Né? Quando o legislador optou por penalizar de forma mais gravosa, de forma mais rígida, o funcionário que se envolve em corrupção, isso é um recado de que o legislador, e quem é o legislador? É o representante da sociedade, ou seja, a sociedade considera mais reprovável o funcionário que mercantiliza a sua função do que o particular que oferece propina. O particular que oferece propina só está cometendo um crime se ele estiver oferecendo para conseguir especificamente algo em troca. E, para mim, parece que não é a mesma coisa em relação ao funcionário público que pede ou que aceita a propina. Tá, então, o Código Penal tem essa redação da maneira que eu falei para vocês. Corrupção passiva, no Brasil, pelo menos pelo Código Penal, é receber uma vantagem indevida em razão da função. A gente pode se perguntar, essa escolha é razoável? Né? Porque se for uma escolha totalmente razoável, poderia ser até inconstitucional. Né? Se o Código Penal passasse a criminalizar uma conduta que espelha um comportamento que não é tão ofensivo a bens jurídicos, o legislador estaria criminalizando excessivamente uma conduta. Estaria punindo de forma excessiva, seria uma proteção excessiva, né? Ao contrário da proteção deficiente que às vezes acontece. Então, é isso. Será que o nosso Código Penal, será que a nossa legislação, ao prever o crime de corrupção passiva, ou seja, praticado pelo funcionário, será que a nossa legislação ela é rígida demais, ela é desproporcional e ela penaliza condutas que deveriam ser aceitas? Não me parece que é o caso. Eu vou explicar. Imaginem, antes de explicar, vou dar 2 exemplos. Imagine, eu queria que vocês realmente fixassem esses 2 exemplos e tentassem analisar o que vocês acham mais grave. Né? Imagina um funcionário público, um parlamentar, que vota um projeto de lei que favorece um setor de empresários, um setor da economia, e, em troca de votar de uma maneira X para beneficiar esse setor, recebe R$500 mil. Ora, essa votação, essa lei, né, esse projeto de lei que resultou numa legislação, ele é um projeto de lei, de certo modo, viciado. Né? A vontade do legislador, ela foi maculada pelo pagamento de propina. Ele recebeu propina para votar de tal jeito. Pensem nessa situação. Numa situação como essa, é muito claro que é corrupção, certo? Você receber um valor e, em troca, você vai fazer tal coisa. Agora, imaginem esse mesmo empresariado, essa mesma empresa, todo mês paga R$500 mil para um parlamentar. E aí você pergunta, ô empresário, por que você está fazendo isso? E aí ele responde, não, porque eu acho esse parlamentar ele é muito importante, então eu acho importante, né, manter uma boa relação com ele. Estou sempre pagando R$500 mil. E, em troca, esse parlamentar diz, olha, empresário, estou aqui à disposição. Veja que nesse segundo exemplo, você não tem um ato específico que o parlamentar disse que vai fazer para receber esse valor. No primeiro exemplo, tem um ato específico. Nesse segundo exemplo, não tem um ato específico. Ele está recebendo ali. E vejam que nessa segunda situação, ele se coloca à disposição e, de certo modo, ele vende o próprio cargo, ele vende a própria função. Então, ele recebe esse valor mensal, às vezes o acordo é implícito, ou melhor, quase sempre. Dificilmente um empresário vai chegar para o político e dizer assim, olha, eu estou te pagando aqui R$500 mil todo mês, porque eu quero que você faça isso ou aquilo. Mas, a partir do momento que um político aceita receber isso, é como se houvesse um acordo implícito de que ele está ali para o que der e vier. Naquele primeiro exemplo, você vende um ato. No segundo exemplo, você vende a sua função. E o que é a função pública?
A função pública é o conjunto, é a aptidão que alguém tem de praticar atos, certo? A função pública é um conjunto de atos de ofício. Me parece que essa segunda situação, que a jurisprudência e boa parte da doutrina diz que não seria corrupção, porque é genérica demais, não tem ato de ofício, na verdade, ela é até mais gravosa. Na primeira você vende um ato e na segunda você vende o seu próprio cargo. Você vende a sua função e você se coloca à disposição de interesses que não deveriam ser os interesses que você, como agente público, deve perseguir. Então, me parece que o nosso legislador, ao dizer que é corrupção passiva, receber vantagens em troca, em razão da sua função, não está sendo desarrazoado. Ele está, na verdade, penalizando o todo, e não só uma parte da realidade, que é quando você recebe só para praticar 1, 2 ou 3 atos. Na prática, a diferença é de grau e não de essência. Feitas essas considerações sobre o que é corrupção passiva no Brasil, como é que a nossa legislação regula a matéria, o que o STF tem decidido, então, feitas essas considerações teóricas, a gente já pode responder aquela segunda pergunta que eu falei para vocês, que o STF vai responder quando julgar as 4 primeiras ações da Lava Jato. Lembra que eu falei que a segunda pergunta era: receber, a título de vantagem, doação eleitoral, configura corrupção? A realidade da Lava Jato demonstra que, muitas vezes, a vantagem que o político ou que o agente público recebe ela é paga através de doações eleitorais. Na verdade, gente, para que haja corrupção, não importa o destino que o dinheiro vai receber. E também não importa a origem do dinheiro. Para que haja corrupção, o que importa é que haja essa troca de favores, ainda que implícita. Então, não importa se você recebeu aqueles recursos, né, se o agente público recebeu aqueles recursos e mandou para uma conta no exterior, comprou joias, mandou para financiar a sua campanha. Isso não importa. Para configurar a corrupção passiva. Não importa o método através do qual você recebeu esse valor. Às vezes você recebe o valor através de um cheque, você recebe através de malas de dinheiro, o que inclusive é bem comum, o pessoal gosta de receber malas de dinheiro. Se você recebeu aqueles valores através de doação, para fins estritos, né, de configuração ou não de corrupção passiva, isso não importa. E também não importa a origem dos recursos. Se o valor que você recebeu, o empresário te pagou e veio de herança de família, ganhou na loteria e resolveu pagar o político, ou se aquele valor é de tráfico de drogas ou é de desvio de recursos públicos, não importa. Não importa, portanto, o antes e o depois do dinheiro. O que importa é que o agente público recebeu aqueles valores e em troca, vendeu o seu próprio cargo. Isso, como eu disse, para fins de configuração do que é corrupção passiva. É claro que a origem dos recursos, a maneira como o agente público recebeu, o que ele vai fazer com esse dinheiro, forma um contexto de ilicitude, forma um contexto que pode agravar a ilicitude. Inclusive, o agente público pode, ao praticar corrupção, praticar outros crimes também. Né? Na Lava Jato, a gente tem imputado ao agente público que recebe vantagens indevidas, através de doação eleitoral legal, nós temos imputado também lavagem de dinheiro. Porque, ao receber esses valores, se os valores forem ilícitos, ao receber esses valores, você pratica, e se você, em troca, coloca à disposição o seu cargo, se você recebe os valores por doação eleitoral, você, de alguma forma, está tentando ocultar a origem desses valores. Então, isso também configura lavagem. Mas o meu ponto aqui para fins de corrupção passiva, não importa a origem, nem importa o destino dos valores. Importa que você recebeu e, em troca, você se colocou à disposição, você vendeu o seu cargo.
Finalizando, essas questões que eu coloquei aqui para vocês, que talvez pareçam técnicas demais, enfim, na verdade, elas são de uma importância vital, porque elas vão definir, através da ótica, né, da ótica que o STF vai dar aos nossos casos. Então, a definição dessas questões vai interferir no conceito, não no conceito, mas, na verdade, naquilo que a gente aceita, né, naquilo que a sociedade brasileira aceita ou não como práticas por parte dos agentes públicos. Né? Que tipo de agente público, que tipo de conduta a sociedade brasileira vai referendar ou não vai referendar, vai concordar ou não. Se o STF adotar uma posição extremamente restritiva de corrupção, dizendo que pouca coisa é corrupção, de uma forma ou de outra, a consequência disso é entender que todo esse comércio, toda essa relação promíscua entre empresas, políticos, dinheiro e campanha eleitoral, por exemplo, é uma relação aceita ou pouco reprovável. Por outro lado, um conceito mais firme de corrupção passiva, de alguma forma, coíbe e passa a mensagem de que o funcionário público no Brasil, e aí se engloba, no sentido lato, os agentes políticos, devem se portar de forma reta, não podem usar as suas funções para atingir finalidades que não são as finalidades para as quais eles assumiram essa função, né? Então, esses julgamentos, eles vão definir de certa forma, que tipo de funcionalismo público, que tipo de agente político a sociedade brasileira quer, né, para o nosso país. Então, aguardemos, né, as cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, recentemente, a segunda turma, que é só uma parcela do STF, foi muito restritiva e considerou que aquele comportamento que eu contei para vocês mais no início não era corrupção, ou seja, receber valores de empresas e a partir disso passar a intervir em favor dessas empresas não era corrupção. Por outro lado, recentemente também, a primeira turma do STF condenou várias pessoas no caso do sanguessugas, né, que é um caso bem antigo, em que havia fraudes em licitações na compra de ambulâncias, e a primeira turma teve uma posição bastante ampliativa em relação ao conceito de corrupção, disse que para que haja corrupção, basta que haja um nexo entre o recebimento da vantagem e a função pública. Então, a primeira turma e a segunda turma têm mostrado uma certa divergência no conceito de corrupção, e, em breve, esses novos 4 casos serão julgados e o STF vai dar um passo importante na definição do conceito desse crime para o nosso país. É isso. Muito obrigada, gente. Doutora Luana, muito obrigada. Foi excelente sua explanação, assim como a dos demais, né, palestrantes. O doutor Deltan, fiz até uma confusão aqui entre as palavras doutor e Deltan. Ele me passou, né, enquanto nós conversávamos, ele me passou um dever de casa, me pediu para formular algumas questões para serem feitas durante esse painel. Certamente não teremos tempo, porque eu acabei formulando 5 questões, enfim. Mas dessas 5, faço questão de fazer uma delas, que foi escolhida aqui juntamente com o doutor Sérgio Pinel. Enfim, eu vou fazer a pergunta, um dos 3, que se achar, que preferir, né, responder, assim o fará, então. Recentemente, a ONG Transparência Internacional divulgou o novo ranking da percepção da corrupção no mundo,
da percepção da corrupção no mundo, baseando-se em dados colhidos no ano de 2017. O Brasil ocupa a 96ª posição, sendo certo que caiu 17 posições em relação ao ano anterior. O modelo de financiamento de campanha eleitoral, que admitia financiamento privado, não fixava limites de arrecadação, dentre outras coisas, produziu algumas das campanhas eleitorais mais caras e menos transparentes do mundo, o que, inclusive, fomentou o descrédito da população na classe política. Essa descrença decorreu do fato de ter sido demonstrado pelas operações desencadeadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal que as grandes corporações realizaram doações milionárias e demonstraram inequívoco interesse em influir no cenário político, legislativo e econômico do país, com a adoção de regras que fossem favoráveis aos seus negócios. Era o famoso toma lá da cá. O financiamento privado de campanha eleitoral foi proibido e o Congresso aprovou a adoção de um fundo público bilionário para o financiamento das campanhas eleitorais. Os senhores consideram que essas mudanças são capazes de levar a um processo eleitoral mais legítimo, mais igualitário e mais transparente? Aí seria dirigida a qualquer um dos três. E a proibição, né, repassando aqui, a proibição do financiamento público de campanha, basicamente, né, com a criação a proibição do financiamento privado das campanhas, com a criação desse fundo público de financiamento. Certo. Quando nós olhamos o ranking da transparência, nós observamos que a percepção da sociedade brasileira é de que não só a corrupção continuou, mas vem piorando. E eu entendo essa percepção. Quando um escândalo vem à tona, ao mesmo tempo que existe uma repressão e uma punição possível daquelas condutas, as pessoas passam a ver algo que antes está oculto. Então, esse índice não necessariamente revela que houve mais corrupção, mas pode ser uma consequência do fato de que o que estava oculto veio à tona. Agora, para além disso, eu acredito que essa percepção também reflete o fato de que, embora a esperança da sociedade tenha sido reacendida com o rompimento do ciclo de impunidade dos poderosos, nós esperamos uma reação das nossas instituições. E nós esperamos. E nós esperamos. E nós continuamos esperando. Porque a principal reação, de onde ela deveria ter vindo primordialmente, que é do Congresso, não veio. Pelo contrário, quando foi elevado a primeira proposta de reforma sistêmica anticorrupção, que foram as 10 medidas contra a corrupção, esse pacote ele foi, numa madrugada, deturpado e foi substituído por uma medida a favor da corrupção, que objetivava, assim, amarrar investigadores em investigações relevantes. Bom, então eu compreendo essa percepção, essa piora da percepção da corrupção no Brasil, como reflexo, inclusive, desses fatores, e nós precisamos caminhar para reformas. O Michel e o Bruno vão conversar sobre isso, mas enfocando esses dois aspectos que você mencionou. Primeiro, a proibição do financiamento por parte de empresas. Financiamento de campanhas por parte de empresas especificamente. Essa foi uma das mudanças positivas que aconteceu. Não saiu do Congresso Nacional, saiu do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo eu estou dizendo que é favorável porque antes existia uma possibilidade de doação por parte de empresas irrestrita, sem limite de valor. Existiu, e isso fomentou uma espécie de promiscuidade. Com isso, eu não estou dizendo que deva ser vedado em todos os casos o financiamento empresarial de campanhas. Pode até ser permitido dentro de certas limitações, com alguns cuidados que precisam ser refletidos pela sociedade. Agora, entre a situação em que a gente tinha de um financiamento irrestrito e uma vedação, eu ficaria certamente com a vedação. Eu recomendaria que vocês vissem um vídeo do professor Lawrence Lessig, de Harvard também. Esse vídeo está disponível no TED Talk, se você digitar lá Lawrence Lessig, é um vídeo de uns 18 minutos, e ele mostra como o financiamento empresarial ele distorce a representatividade. O que acontece é que poucas empresas ou poucos indivíduos são responsáveis pela maior parte das contribuições eleitorais que vai determinar se a pessoa vai ou não alcançar um cargo eleitoral. Isso faz com que o principal papel do eleito não seja atender a sociedade de modo geral, mas seja atender quem o elegeu.
E estatísticas, e os americanos adoram estatísticas, e fazem muito bem nisso, mostraram que a maior parte do tempo desses eleitos passa a ser investido em atender exatamente quem financiou ele e financiou com pesadas somas. Isso gera uma distorção na representatividade, porque o Congresso passa a representar primordialmente grandes interesses econômicos em detrimento de toda a sociedade. Então, eu acredito que a vedação do financiamento empresarial é um avanço. Agora, eu não me oporia a possibilidade, desde que fosse regulada, com valores não tão elevados, valores módicos e com transparência, inclusive quanto à atuação daquela parlamentar em relação àqueles interesses daquela empresa. Bom, em relação a outro ponto que você levantou, relacionado a esse, que foi a criação do fundão eleitoral. Esse fundão foi um desastre. Por quê? Porque a vedação do financiamento empresarial, ele faria com que os candidatos tivessem que buscar outras fontes de financiamento na sociedade. Ele ia ter que bater na porta das pessoas, ia ter que buscar uma rede de apoio e construir uma rede para que ele tivesse alguma chance. Agora, a criação do fundão, sem democracia interna nos partidos, cria o efeito oposto. O que acontece agora é que uma grande montanha de dinheiro vai ser colocada nas mãos de líderes partidários, num cenário em que nós não temos democracia dentro dos partidos, então os grandes caciques, em boa parte representantes da velha ordem, da velha política, boa parte investigados na Lava Jato, eles vão decidir autocraticamente para onde vai esse dinheiro, quem vai receber, quem vão ser os candidatos, vão receber, quanto vai receber, e nessa escolha, se forem pessoas, esses líderes que rodam esquemas de corrupção, o mais provável é que eles vão direcionar recursos para pessoas que estão interessadas em protegê-los, no mínimo, para não dizer perpetuar ou ampliar esses esquemas com benefício a eles também. Então, esse fundão, ele não só gera um efeito pernicioso de perpetuação de ciclos de corrupção, mas esse fundão, ele gera um efeito pernicioso de dificultar a renovação, porque não só a gente não desenvolveu ainda mecanismos de financiamento coletivos, a gente vai ter a primeira experiência de crowdfunding agora, mas você colocou nas mãos de lideranças, sem existir uma democracia partidária, a possibilidade de destinar para quem quiser esses valores, sem existência de regras prévias de transparência e democracia partidária, que é algo, inclusive, que o projeto desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas e Transparência Internacional vem propor, que existam regras de transparência e democracia partidária. Só complementando, doutor Deltan, continuamos tendo campanhas extremamente caras, né? E ainda mais com esse efeito negativo, que é a perpetuação no poder dos grandes caciques. Quer dizer, talvez a emenda tenha saído pior que o soneto, podemos dizer assim. Enfim, continuamos sem uma representatividade que seja legítima, né? O sistema eleitoral, o financiamento de campanha ainda não nos leva a uma representatividade legítima, apesar dessa modificação que, a princípio, teria sido positiva. Democracia nunca é perfeita, ela é algo em evolução e amadurecimento. O que eu colocaria é que isso foi um retrocesso, mas a minha esperança permanece viva, sim. Eu acredito que a gente pode alcançar a renovação, mas deixando de novo aqui a provocação, por meio do que o Michael e o Bruno vão falar para vocês mais tarde. Eu queria só fazer uma parte. Eu acho que eu concordo com a proibição de empresas financiarem campanha, mas eu acho que deve haver uma combinação disso com um limite de gastos um pouco mais baixo. Né? Seria um modelo híbrido, né? Um modelo híbrido. Eu acho que o problema não é só empresas poderem contribuir. O problema é que as campanhas são caras demais. A gente tem limites no Brasil de gastos, mas são limites altos. Acho que para presidente da República esse ano são 70 milhões. 70 milhões é o limite máximo. E aí o dinheiro fala muito alto numa campanha. Então, tem que ter uma combinação entre restrições de empresas de doação, mas também tetos um pouco mais condizentes, né, com a capacidade financeira dos partidos, né, porque
alguns partidos podem investir muito, outros partidos não podem investir tanto, e aí acaba falando mais alto o poder do dinheiro nas campanhas. Talvez fosse interessante ouvir o professor Matthew, não sei se acompanhou essa discussão, se sente à vontade para... I don't know if you feel comfortable to comment on that, if maybe you do not know the reality in Brazil, but if you feel comfortable to talk about that a little bit, it would be a pleasure to hear you. I was following the discussion with some interest. I'm not sure I have enough expertise to comment on the specifics of the rules on campaign financing and campaign expenditures. I would only say generally, to return to a topic that I noted in my opening remarks, because modern campaigns are so expensive, even if there are some limits, it's important for countries to find the right way to balance concerns about the excessive influence of donors on campaigns with concerns that if the rules about campaign fundraising and expenditure are too strict, then you could get into a situation where the only people who can actually succeed are the people who are willing to break the rules. So again, I don't know enough about Brazil to understand whether the particular provisions you're talking about are suitable or not suitable for the Brazilian context, but I would say the general challenge is that if the rules on campaign finance and campaign expenditure are too lax, then you have this concern about companies and wealthy donors exerting too much influence. If the rules on campaign finance and campaign expenditure are too strict, then you could end up in a situation where rule breaking is very, very widespread, partly out of necessity, because the rules that are put in place are unrealistic given the conditions of modern campaigns. And every country needs to strike that balance in the right way given its own particular context, but I think that is the main challenge that most democracies face on that issue. O Sérgio vai falar, já vou passar a palavra para ele. Além dessa questão da fixação de limites, que a Luana muito bem levantou, eu cheguei a ler sobre a proibição, ou pelo menos a restrição, de essas empresas que venham a financiar, por hora não seria problema, porque por hora isso está proibido, né? Mas sabemos que há uma proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, aliás, no Senado especificamente, que está prestes, inclusive, a ser votada, a ser levada a plenário, justamente com a finalidade de fazer com que o financiamento privado volte à tona, né? Então, em havendo isso, a partir do momento que o financiamento privado voltar a ser admissível, o que a gente considera absolutamente plausível, além do que a Luana acabou de dizer, que seria a fixação de limites de gasto, eu li e concordo plenamente que seria também muito interessante a questão da restrição, né, que houvesse uma restrição para que essas empresas financiadoras de campanha pudessem contratar com o poder público, ou seja, eu dei dinheiro para a sua campanha, não posso, pelo menos por um determinado período de tempo, contratar com, enfim, com você, presidente da União, por exemplo, presidente da República, não posso contratar com a União, pelo menos durante um certo período de tempo, ou contratos que ultrapassem um determinado valor, porque é exatamente isso que gera a promiscuidade que se pretende evitar. É interessante porque tem um estudo que mostra que, no Brasil, empresas que doaram para um determinado partido tiveram seus contratos ampliados em várias vezes, quando isso não aconteceu com empresas que doaram para outras pessoas pertinentes a outros partidos políticos. É um estudo feito no exterior, inclusive, estudo bem interessante. A Odebrecht, por exemplo, em se tratando de contratos feitos no exterior, né, especificamente na África,
deteve mais de 80% dessas contratações. Enfim, eu li isso essa semana. Não sei se interpretei corretamente, mas se não foi isso, foi algo muito próximo disso, que é muito espantoso, né? Mas, enfim, foi só um pitaco meu, já que não sou... sou apenas uma mediadora aqui do painel. Passo a palavra, então, para o doutor Sérgio Pinel. Obrigado. Bom, respondendo a pergunta, eu queria dar um outro enfoque. Normalmente, no Brasil, nós somos até bem criativos para medidas preventivas, regras que dizem o que não pode fazer. Eu sempre lembro, não em matéria de eleição, mas no que se refere à Previdência Social, a famosa prova de vida. Então, você leva o senhor de 100 anos de idade lá provar que está vivo. Mas, se eventualmente você comprova fraude na Previdência, quase nada acontece com aquela pessoa que comete fraude. Então, trazendo esse paralelo para cá, eu acho realmente importante ter limites de gastos e também limites na doação de campanha para pessoas jurídicas, mas penso que mais importante até do que impor regras na forma da doação, na forma como deve ocorrer a doação, enfim, estabelecer consequências que sejam levadas a sério para aqueles que eventualmente descumpram as regras, quaisquer que sejam elas. E eu acho que no nosso país o maior problema não são as regras estabelecidas, mas sim as consequências para o descumprimento das regras. E essa é a minha visão. No que se refere à eleição propriamente, a gente está à procura de um modelo que se garanta igualdade de oportunidades entre os candidatos. O Fundo Público de Campanha, ele tem por objetivo essa igualdade de oportunidades. É bem verdade que, atualmente, exatamente como apontou o doutor Deltan, em razão da falta de democracia interna dos partidos políticos, talvez também não se alcance essa igualdade de oportunidades. Mas, por outro lado, a ausência de um fundo público de campanha e a ausência de possibilidade de doação de campanha por pessoas jurídicas, isso pode levar grandes corporações, especialmente de cunho religioso, que movimentam um número grande de pessoas físicas dispostas a fazer doações, tenham oportunidades maiores do que outros grupos políticos que talvez não despertem essa sensibilidade para doações de pessoas físicas. Enfim, a gente ainda está à procura de um modelo que garanta a igualdade de oportunidades, e isso, infelizmente, vai ser no método tentativa e erro. Dando continuidade, para finalizar os painéis desta manhã, convidamos a excelentíssima doutora Roberta dos Santos Braga Costa a proceder à entrega do certificado da Escola da Magistratura ao excelentíssimo doutor Deltan Martinazzo Dallagnol. E a excelentíssima doutora Miriam Castro Neves a proceder à entrega do certificado ao excelentíssimo doutor Sérgio Luiz Pinels Dias. E a excelentíssima doutora Ana Beatriz Mendes Estrela a proceder à entrega do certificado à excelentíssima doutora Luana Vargas. Voltamos a palavra à excelentíssima senhora doutora Miriam Castro Neves. Professor Mécio, gostaríamos de passar às suas mãos, eu vou pedir para a doutora Ana Beatriz fazer isso, o DVD da sua palestra, como mais uma forma de agradecer pela sua presença neste seminário. Muito obrigada.
Está encerrada a parte desta manhã e voltamos com o seminário às 14h30, em continuidade. Obrigada a todos, uma boa tarde.